Pessoal, vamos ver se hoje nós terminamos doutrinação. Todo mundo afiadíssimo? Tudo bem. Afiadíssimos, né? Vamos só fazer uma ligação com a semana passada para a gente dar continuidade. Na semana passada, a gente falou da doutrinação e falou da doutrinação para quem? Doutrinar quem? Personalidades. Personalidades. Você sabe que toda turma tem uma aluna número 1. Sabem disso ou não? Normalmente ela fica na frente. Geralmente. Toda turma tem. Aquela que você que se destaca de vez em quando, né? A gente tem que falar assim. Essa semana passada eu tive que falar para ela, eu já te escutei. Agora eu preciso ouvir os coleguinhas, né? Aqui na nossa turma nós temos também a aluna número 1, tá? Eu acho ótimo, porque ela não deixa a gente falar sozinha, né? Ela tem sempre uma resposta. Os outros não então, mas ela tem sempre uma resposta. Eu acho isso que salva o prof. Tá, falamos das personalidades e eu gostaria de saber de quem está doutrinando, para a gente passar adiante, se esclarecer um pouquinho mais, se vocês estão conseguindo conduzir a doutrinação com um pouco mais de facilidade. Personalidade não é fácil mesmo, é um assunto complexo, por isso a gente vai ter outros momentos para discutir um pouco mais a fundo, isso vai voltar, é necessário, mas por hora, tá dando para fazer? Sim? Pessoal? Importante. A gente tem que estar aqui conversando, né? Para quem está começando, principalmente, por favor, se tiver meio complicado, tem alguma coisa que não ficou muito claro, então, estamos todos aqui para discutir e tentarmos, né, compreender melhor o assunto. Então, vamos ver se a gente consegue conversar. Como a gente já falou de personalidades, a gente falou aquela questão de trabalhar situações de vivências passadas, não foi isso que a gente falou na aula passada? Hoje eu acho que é importante a gente retomar dali, pensando nisso que está aqui, ó, no slide. Falamos daquelas situações das vivências passadas. Porém, em muitas situações, muitas vezes, a pessoa ela estará, estou falando do encarnado, ele estará preso de alguma maneira, uma parte dele pelo menos, preso numa zona umbralina, né? Ele vai estar lá. Não é nem uma personalidade dele que está vivenciando uma situação. Ele próprio, né? Vocês sabem que a gente em sono se desdobra, não é isso? A gente sai do nosso corpo físico e vai passear por aí. Muitas vezes, muitíssimas vezes, nós não vamos para locais muito bacanas, não é verdade? Às vezes a gente vai dar uma passeada onde não deve. E tantas vezes, a partir daí, a gente fica preso nessas situações. A gente vai lá encontrar os nossos colegas, principalmente colegas do passado. Alguns, inclusive, encarnados, né, na vivência de hoje. Como é que a gente deve proceder quando isso acontecer? Quando estiver atendendo um encarnado, está ali no médio de incorporação, esse encarnado, uma parte da consciência dele, e eu percebo que ele está preso. Ele está lá numa zona umbralina, preso numa situação. Vocês entenderam isso? Não é uma vivência passada, estou falando de agora. Foi passear e ficou preso por ali. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente passa, estou falando nós todos aqui, a gente passa a se sentir mal, passa a ter um sintoma físico que a gente não tinha, é uma dor de cabeça esquisita que não passa nunca, é uma sensação de coceira, tem gente que tem, parece que está meio confuso, não está muito presente, parece com muita tontura, muitos sintomas a gente podia falar, né? Essa pessoa está aqui e não está lá presa numa vivência passada, ela foi a estracutear por ali e ficou por lá. Como é que a gente procede daí? Ó a cola. Vamos na cola. Vamos entender a cola. Olha o que está escrito ali. Dá uma lida para me explicar. O que vocês entendem de ir até o local e compreender o porquê da ligação? Ajuda aí, pessoal. O que é essa história do compreender? Entender o que está aprendendo a pessoa ali. Se é algum padrão de comportamento, de pensamento, de... não sei. Olha lá, a aluna número 1.
A gente tem que saber por que ela foi para lá, né? Por que ela se ligou a esses coleguinhas? Esse padrão de comportamento, de repente ela está passando, não vamos discutir hoje por uma questão de momento, mas a gente vai falar um pouco sobre as subpersonalidades, né? Mais para frente. De repente nós estamos num período da vida, passando por um momento e adotando um comportamento, algumas atitudes que vão fazer a gente se prender, se ligar a alguns desencarnados e encarnados, diga-se de passagem, na mesma sintonia, nós vamos estar lá, presos em um determinado local. Esse presos em um determinado local pode ser preso em quê, exatamente? Então, como eu já te falei que eu queria dar um exemplo aqui, que aconteceu uma situação semana passada, que o Mário estava atendendo, foi bem interessante porque vai servir para muita gente e foi bem o que a gente está passando hoje. Ele atendeu alguma coisa, né, Mário? Um resgate. Um resgate. A médium que estava com ele também está aprendendo e foi fazer esse resgate. Ele fez tudo o que precisava e a médium voltou e não estava se sentindo bem. Ela não veio, né? Ela não veio. Tava, mas não tava. Daí ele me chamou, eu fui lá e ela disse, ó, eu não retornei para o resgate. O que aconteceu? Ela foi fazer um resgate de uma criança numa zona umbralina. Várias crianças pedindo ajuda. Exatamente, pedindo ajuda e ela ficou. Daí eu perguntei, por que aconteceu, foi feito tudo o que precisava e ela retornou para lá, né? De que maneira? Primeira pergunta que eu faço, criança vai para o umbral? Vai. Responda, mãe. Vai dependendo se ela saiu do umbral, muitas vezes por situação de resgate compulsório. Exatamente. Volta para o umbral. Ela fez um resgate compulsório, fez o que precisava fazer, mas ainda tinha algum nível que precisava retornar para lá para resgatar alguma coisa. Mas aí retorna como criança? Retorna, às vezes, na configuração infantil. Mas o que aconteceu com a médica? Então, fui lá, né, e pedi para ela fazer mais uma varredura no local, recolhendo daquelas crianças, e ela disse que as crianças não saíam de lá. Daí eu disse, então, muito bem, então vamos pegar e tirar essas máscaras dessas crianças e ver o que está acontecendo. Aqueles irmãos que estavam lá, que nem eram crianças porque estavam todos misturados, se colocaram na configuração infantil porque ela se condoeu com a situação para serem resgatados também. Só que ela se prendeu lá, eles não conseguiam sair e teve que ser tratado, voltado de novo. Quando eu comecei a tirar as máscaras, foi isso, né, Maria? Hipnose, tirasse ela da hipnose. Tirei da hipnose, que ela estava enxergando tudo aquilo, foi caindo, os obsessores que estavam lá, os irmãos que estavam lá pedindo socorro, voltaram de forma normal, ela viu que não era tudo aquilo, saiu daquele medo e eu consegui resgatá-la de lá. Mas eles tinham merecimento de sair? Não. Não tinha merecimento, mas o medo, a vontade dela, principalmente de ajudar, porque eram crianças, ela se comoveu tanto que ela ficou lá plantada até nos dar jeito de tirar, mas não ia sair. Porque não era criança. Né? Exatamente. Vocês estão entendendo? Foi uma situação que aconteceu semana passada, que eu cheguei em casa e disse, nossa, semana que vem eu tenho que levar para o estudo. Porque foi muito interessante. E agora com esse igual, exatamente. se fosse um encarnado. Entenderam a situação? Agora vem a mãe para terminar. Qualquer coisa pergunta para o Mário, foi com ele. Mas entendeu? Foi bem interessante. Acontece o seguinte, quando a gente pega uma sintonia, qualquer um de nós que veja ou sintonize com uma situação, é porque aquele médium que teve aquela situação, é ele que precisa trabalhar com aquilo. Então, se o médium teve na situação, viu aquelas crianças lá e não conseguiu recolher, é o dirigente de mesa que precisa fazer com que o médium volte naquele lugar e faça com que aconteça aquele resgate. Porque daí o médium não vai ficar preso lá. Porque se ele ficou preso lá, é porque algum motivo ele tem por aquilo. Ou às vezes até por sintonizar e gostar da situação. Por ele estar lá em qualquer maneira. Então tudo aquilo
que você vê, que você assistir, você deve resolver a situação na hora em que você estiver trabalhando, tá? Por isso que não pode se deixar nada no ar, não jogar nada no ar. Ah, o meu mentor está dizendo alguma coisa aqui e eu não vou passar porque eu vou chocar todo mundo. Tem que passar para ser filtrado para ver se é ou se não é. E daí a gente leva. Não vai sozinho, ninguém vai ficar preso se o dirigente for lá buscar e trazer de volta, tá? Tinha uma outra situação, daqui a pouco eu me lembro. Mas essa aí é uma das coisas que dá para fazer. Me lembrei. Todo médium de incorporação tem que ter um conhecimento de doutrinação também. Por isso que a gente está focando muito na doutrinação. Porque se nós sintonizarmos com alguma coisa, em qualquer lugar que nós estivermos, na rua, em casa ou aqui, e não tiver uma pessoa para nos doutrinar, nós temos que fazer uma autodoutrinação e encaminhar aquele espírito. Não precisamos encaminhar ele para lugar nenhum. Mandem aqui para o centro, para eles poderem aqui receber. Na última palestra que eu fui com o Rodinho, ele passou a seguinte situação. Se nós conseguirmos tirar um espírito que está num charco lodoso por séculos ou anos, e nós conseguirmos deixar ele em uma caminha de palha, na beira de um abismo, a gente já deve se contar feliz. É toda tudo. Perfeito. Eu acho essa colocação de saber sobre doutrinação, o médium de incorporação, perfeito. Teve uma situação, até você ficou sabendo, né, que a Angélica incorporou dentro do carro. E daí, né? E eu nunca tinha vindo na casa, eu achei que ela estava despirocando. Eu levei pra Rose lá, falei, ó, e aí ela trabalhou lá. Hoje eu saberia como. Com certeza. Eu acho que essa colocação da dona Tânia é extremamente importante. Todo mundo tem que saber pelo menos um pouco, né? E todo mundo, na minha opinião, todo mundo que começa a estudar, que sabe da nossa condição de, né, seres que tem por base a reencarnação, todo mundo deveria saber, tem que lidar com isso com naturalidade. E quem incorpora, eu concordo plenamente, para dar conta nas situações em que não estiver, sobretudo aqui na casa espírita. Eu acho que isso é importante. Isso que a dona Tânia estava falando, que a Adriana estava falando também, é exatamente isso aqui. Nós mencionamos sobre o médium de incorporação que permaneceu, que ficou naquela situação. É igual se quem estiver naquela situação for o atendido, a pessoa que está sendo tratada. Você vai fazer o mesmo procedimento. Você tem que trazer essa pessoa de lá e entender o porquê que ela ficou sintonizada naquela situação. Pode ser nessa situação que ela teve uma ligação, pode ser inclusive, eu queria dizer isso, que a dona Tânia está falando, você deve trabalhar com essa situação. Muitas vezes são níveis nossos que estão presos naquela situação também. Aquela pessoa está sendo atendida, eu fui lá para ajudar naquela situação e eu não consigo voltar, muitas vezes os meus próprios níveis estão presos naquela situação também. E eu não consigo identificar, justamente isso. Então sou eu que tenho que resolver. Vamos entender que é um merecimento também poder resolver essa situação. Não precisa ter medo, está sendo bem conduzido. Pode ser um merecimento para mim também, tá podendo tirar os meus níveis que estão presos ali também. E às vezes não é só coisa ruim, né, Vera? São coisas às vezes boas que a gente quer ficar lá e às vezes fica isso, que foi o que a gente falou na semana passada. Vocês vão lembrar que às vezes por curiosidade, porque a gente se afinou e tal, a gente vai ficar também. Como nós comentamos na semana passada. Isso aqui está entendido ou não, pessoal? Tá? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, tirar da hipnose, que foi aquilo que a Adriana comentou naquela situação das crianças, né? Pode passar, Kika. Kika, passa. Está fofocando aqui. Estou vendo. Ó, por vezes, outras pessoas estão presas naquela situação, incluindo encarnados. É importante tirar Nós mesmos podemos estar lá, por isso que a gente é obrigado a tirar, porque um daqueles níveis pode ser nosso. Foi o que a gente acabou de dizer. Mas eu estou fofocando. Acabou de dizer. Aí liberta todo mundo daquela situação, né? Deixa todo mundo seguir para esclarecimento.
Às vezes aquilo é muito impressionante para nós. É importante não deixar aquilo na nossa cabeça. Por isso que a gente diz, vamos transmutar aquele cenário, aquela configuração das pessoas que a gente viu. Deixa aquilo, não precisa ficar pensando naquilo. Apaga um pouquinho, coloca em esquecimento aquela situação. Corta a sintonia e vem trazendo do mesmo jeito que a gente fez com as personalidades. Idade cronológica, do mesmo jeito que a gente fez. Traz níveis, subníveis, harmoniza todo mundo, limpa cordão, organiza e equilibra todos os chakras da mesma maneira, né? Pode passar. Ó, mesma coisa, tá? Pode passar. Bom, estamos imaginando situações de um atendimento. Imaginando que todo mundo, é o que a gente imagina realmente, todo mundo que esteja estudando, ou pelo menos a maioria, em algum momento vai trabalhar, né? Queira trabalhar, venha para uma mesa trabalhar, se responsabilize, se comprometa e venha trabalhar. Quando a gente está trabalhando, quando está numa mesa, e você acabou, né, os médiuns acabaram de atender a situação, o que é importante fazer? O que a gente não pode deixar de fazer? Isso aqui. A gente não pode deixar de conversar com o encarnado. Quando eu digo conversar, eu penso em duas situações. Quem trabalha já nas mesas vai saber disso que eu estou falando. A gente terminou de atender aquelas personalidades e cabe ao doutrinador trazer para a idade, né, polaridade de hoje, aquela pessoa que está sendo atendida e ainda no médio de incorporação, aproveitar que ela está sensibilizada daquela situação e já no próprio médio de incorporação dar as primeiras orientações. Não sei se vocês estão entendendo. Trabalhar com o encarnado quando parte dele ainda está incorporado no médio de incorporação. Vocês entenderam isso? Sintonizado com ele. Ele está mais sensibilizado para ouvir certas coisas. Tem uma situação que você pode trazer, vamos supor que eu estou sendo atendida. Eu só vou ficar de pé, não vou pegar o microfone. Bem aqui pertinho, né? Eu estou sendo atendida, estou incorporada no Bruno, tá? O Bruno, mas tem um obsessor meu que está ali e não quer ser doutrinado. Para eu treinar a minha incorporação, eu posso também colocar uma incorporação sobre a outra. Eu estou incorporada aqui, traz o obsessor incorporar em mim mesmo, sintonizada com o Bruno que está incorporado comigo, sintonizado. Pode acontecer, sim. Ó, a gente comentou na semana passada. Isso, vamos deixar naquela situação da semana passada. Deixa naquela situação da semana passada. Percebeu que tem alguém ali ainda que precisa ser atendido, que precisa vir à incorporação, que seja um obsessor, que está ainda meio resistente, tá? O que é que a gente pode fazer? Falamos já sobre isso. O que a gente faz? Isso, seja personalizado. Mas para treinar um médium, o Godinho fazia isso no começo. Botava incorporação em cima de incorporação. Mas isso é complicado. Isso. Tá, continuando, tá? Todo mundo lembra disso, vocês estão bem sabidos. É assim que tem que fazer. Deixa de lado, atende, traz o outro. Como semana passada. Tá, continuando. O que a gente vai falar para essa pessoa? Então, para a consciência da pessoa que está ali, sintonizada no médio de incorporação. Tem que dar uma explicada para essa pessoa. Você não trabalhou algumas situações? Tem que explicar para ela. Tá vendo, meu irmão? Veja bem, o que você está passando hoje, olha lá, tem origem lá nas vivências pretéritas. Vamos ver quais são as consequências de você não aproveitar essa vivência de hoje para mudar, para fazer diferente. E aí, lembra que a pessoa está sintonizada ali. Se aproveite disso, aproveitar no bom sentido. Que é mostrar para essa pessoa que o mentor dela está ali próximo e que a está aconselhando. É aí nessa hora que a gente diz, veja o que o seu mentor está te dizendo, o que ele te orienta. Não é assim que a gente faz? Quem já foi atendido ou quem trabalha na mesa. Então, isso tem que ser bem aproveitado. A gente pode, inclusive, anotar algumas recomendações principais que o mentor está passando para aquele que está sendo atendido. Importante.
Outra coisa que a gente pode fazer, sobretudo para as pessoas mais resistentes, você tem opções. Você já errou no passado. Você está tendo uma nova oportunidade para passar por situações semelhantes às do passado e ter atitudes outras, não é? Ter um outro comportamento. Se você aproveitar isso, veja, vou passar na sua tela mental, o seu futuro pode ser muito bom, se você conseguir aproveitar. Mostra para ele, aproveita que ele está sintonizado. Você pode fazer o contrário. Se você insistir e não se esforçar, a gente sabe que não é uma coisa simples. Mas se você não aproveitar, você tem todo o direito. A gente dá o nome para isso de livre-arbítrio. Não quer seguir, está aqui encarnado, não quer mais seguir o teu compromisso, escolha sua, pode ser realizado. Porém, como tudo na vida, isso terá algumas consequências. Você aproveita e mostra as consequências. A pessoa vai e diz, a gente inclusive costuma dizer para a pessoa, olha, vamos deixando isso aí muito claro na sua consciência, para você, se lembrar disso. Essa pessoa talvez não vá lembrar disso com tamanha consciência, mas uma parte, um pouquinho, vai estar lá martelando na consciência dela, sob a forma de intuição que seja. Então, aproveita que ele está sintonizado e faz toda essa parte. Importante, além de tudo isso, ok, desliga da médium, aquela coisa toda, fez oração, acabou. Cabe ainda à equipe que está ali, né, ao dirigente, naquele momento, passar essas informações, agora sim, para a pessoa que está sendo atendida, não mais sintonizada ali. Algumas recomendações precisam ser passadas para o atendido, no seu próprio corpo físico. Coisa importante, na maioria das vezes, em alguns casos assim de urgência até eu digo que não, mas na maioria das vezes será tão importante o atendimento quanto o esclarecimento e a orientação do encarnado. Vou repetir, na maioria das vezes, tão importante quanto a pessoa ser atendida, né? A gente trabalhar aquelas vivências do passado, é esclarecer e orientar no físico aquela pessoa que está sendo atendida. É nossa obrigação. Então, o doutrinador tem que prestar bastante atenção naquilo que ele trabalhou, ele tem que ter bastante conhecimento, olha lá agora, a respeito do espiritismo, da nossa condição, né, de seres eternos, tem que ter bastante conhecimento, a respeito do Evangelho, para que ele possa conduzir a explicação. Ele tem que saber conduzir a explicação, porque aquela pessoa não está entendendo muitas vezes. Tem gente que não sabe nada. Tem gente que mais ou menos ouviu falar da apometria, está indo fazer por necessidade. Você tem que saber falar. Importante, todo doutrinador tem que saber fazer isso. Todo doutrinador tem que saber esclarecer e orientar o atendido. O dirigente vai fazer isso, eu nunca vou ser dirigente. Você que pensa. Eu disse a mesma coisa. Dirigente nunca. Toma. Sempre vai ser assim. Todo doutrinador tem que ser capaz de fazer isso. Um dia o dirigente não pôde ir, ele faltou. Naquela sua mesa o dirigente precisou trabalhar naquele dia, ele não vai mais. E aí? Não vai ter dirigente à mesa? Vamos parar os atendimentos, os trabalhos naquele dia porque nenhum outro doutrinador quer se dar o trabalho de falar? Não pode ser assim. Todo mundo é capaz e tem que no momento fazer isso, tá? Toda a equipe, a gente tem que confiar na equipe inteira. Então é importante o doutrinador aprender a conversar lá, o médium, mas falar também com o atendido. Tudo bem? Tem que às vezes esclarecer assim, por exemplo, a gente pega numa situação que o cara roubou muito. Então, para não chocar tanto a pessoa, você pode dizer, que você pegou umas coisinhas alheias. Não vamos dizer que você foi ladrão. Olha, isso é mais ou menos, tá? Mas é que tem situações e situações. E você vai percebendo, né, o que aquela pessoa é capaz de escutar. Seja honesto, fale com clareza, fale com objetividade, né, com respeito, mas a verdade precisa ser dita. Eu me lembro uma ocasião que eu
atendi o irmão de uma amiga minha que estava hospitalizado, estava com leucemia, já tinha feito o transplante e tal, e ela me pediu, ela não é espírita, e falou, atende lá onde você vai. Falei, pro seu Zé dá para atender no estudo? Ele falou, não, imagina, atendendo e tal. Eles atenderam, eu nem vi o atendimento, acabou o estudo, ele me chamou e falou, deu isso, isso, isso. E deu desencarne para a pessoa e uma série de coisas. Falei, seu Zé, eu não posso ler isso para essa menina. O que é que ele me disse? Me lembro perfeitamente. Ele falou, você vai falar. Eu falei, como assim? Seja honesta. Ela não te pediu ajuda? Então você tem a responsabilidade de dizer para ela o que aconteceu. Para resumir a história, eu contei, pessoas que não entendem nada, peguei o evangelho, debaixo do braço, eu sentei com ela, choramos juntas, era o irmão dela, aquela coisa toda. Ela, contando para ela, eu contei tudo. Para o irmão que estava hospitalizado, ela contou, não queria desencarnar, mas contou que ele veio preparado para a família e tal. Ela falou, ela disse que caiu um pedaço aqui desse livro para você, vou ler. Eu não entendi nada, ela falou para ele. Ele escutou e falou, pois eu entendo. A partir daquele momento, escuta só a história, ele passou a ler o evangelho, nunca tinha pego no evangelho na vida. Leu o evangelho inteiro, veio descobrir que os médicos que o estavam tratando eram espíritas, passou a doutrinar. Pessoal, vamos ver se hoje nós terminamos doutrinação. Todo mundo afiadíssimo? Tudo bem. Afiadíssimos, né? Vamos só fazer uma ligação com a semana passada para a gente dar continuidade. Na semana passada, a gente falou da doutrinação e falou da doutrinação para quem? Doutrinar quem? Personalidades. Personalidades. Você sabe que toda turma tem uma aluna número 1. Sabem disso ou não? Normalmente ela fica na frente. Geralmente. Toda turma tem. Aquela que você se destaca de vez em quando, né? A gente tem que falar assim. Essa semana passada eu tive que falar para ela, eu já te escutei, agora eu preciso ouvir os coleguinhas, né? Aqui na nossa turma nós temos também a aluna número 1, tá? Eu acho ótimo, porque ela não deixa a gente falar sozinha, né? Ela tem sempre uma resposta. Os outros, não então, mas ela tem sempre uma resposta. Eu acho isso que salva o prof. Tá, falamos das personalidades e eu gostaria de saber de quem está doutrinando, para a gente passar adiante, se esclarecer um pouquinho mais, se vocês estão conseguindo conduzir a doutrinação com um pouco mais de facilidade. Personalidade não é fácil mesmo, é um assunto complexo, por isso a gente vai ter outros momentos para discutir um pouco mais a fundo, isso vai voltar, é necessário, mas por hora, tá dando para fazer? Sim? Pessoal? Importante. A gente tem que estar aqui conversando, né? Para quem está começando, principalmente, por favor, se tiver meio complicado, tem alguma coisa que não ficou muito clara, então, estamos todos aqui para discutir e tentarmos, né, compreender melhor o assunto. Então vamos ver se a gente consegue conversar. Como a gente já falou de personalidades, a gente falou aquela questão de trabalhar situações de vivências passadas, não foi isso que a gente falou na aula passada? Hoje eu acho que é importante a gente retomar dali, pensando nisso que está aqui, ó, no slide. Falamos daquelas situações das vivências passadas. Porém, em muitas situações, muitas vezes, a pessoa ela estará, estou falando do encarnado, ele estará preso de alguma maneira, uma parte dele pelo menos, preso numa zona umbralina, né? Ele vai estar lá. Não é nenhuma personalidade dele que está vivenciando uma situação. Ele próprio, né? Vocês sabem que a gente em sono se desdobra, não é isso? A gente sai do nosso corpo físico e vai passear por aí. Muitas vezes, muitíssimas vezes, nós não vamos para locais muito bacanas, não é verdade? Às vezes a gente vai dar uma passeada onde não deve. E tantas vezes, a partir daí, a gente fica preso nessas situações. A gente vai lá encontrar os nossos colegas, principalmente colegas do passado. Alguns, inclusive, encarnados, né, na vivência de hoje. Como é que a gente deve proceder quando isso acontecer? Quando estiver atendendo um encarnado
Está ali no médio de incorporação, desse encarnado, uma parte da consciência dele, e eu percebo que ele está preso. Ele está lá numa zona umbralina, preso numa situação. Vocês entenderam isso? Não é numa vivência passada, estou falando de agora. Foi passear e ficou preso por ali. Muitas vezes isso acontece conosco. A gente passa, estou falando nós todos aqui, a gente passa a se sentir mal, passa a ter um sintoma físico que a gente não tinha, é uma dor de cabeça esquisita que não passa nunca, é uma sensação de coceira, tem gente que tem, parece que está meio confuso, não está muito presente, parece com muita tontura. Muitos sintomas a gente podia falar, né? Essa pessoa está aqui e não está lá presa numa vivência passada. Ela foi a saracutear por ali e ficou por lá. Como é que a gente procede daí? Ó a cola. Vamos na cola. Vamos entender a cola. Olha o que está escrito ali. Dá uma lida para me explicar. O que vocês entendem de ir até o local e compreender o porquê da ligação? Ajuda aí, pessoal. O que é essa história do compreender? Entender o que está prendendo a pessoa ali. Se é algum padrão de comportamento, de pensamento, de... não sei. Olha lá, aluna número 1. A gente tem que saber por que ela foi para lá, né? Por que ela se ligou a esses coleguinhas? Esse padrão de comportamento, de repente ela está passando, não vamos discutir hoje por uma questão de momento, mas a gente vai falar um pouco sobre as subpersonalidades, né? Mais para frente. De repente nós estamos num período da vida, passando por um momento e adotando um comportamento, algumas atitudes que vão fazer a gente se prender, se ligar a alguns desencarnados e encarnados, diga-se de passagem, na mesma sintonia, nós vamos estar lá, presos em um determinado local. Esse presos em um determinado local pode ser preso em que, exatamente? Então, como eu já te falei que eu queria dar um exemplo aqui, que aconteceu uma situação semana passada, que o Mário estava atendendo, foi bem interessante porque vai servir para muita gente e foi bem o que a gente está passando hoje. Ele atendeu alguma coisa, né, Mário? Um resgate. Um resgate. A médium que estava com ele também está aprendendo e foi fazer esse resgate. Ele fez tudo o que precisava e a médium voltou e não estava se sentindo bem. Ela não veio, né? Ela não veio. Tava, mas não tava. Daí ele me chamou, eu fui lá e ela disse, ó, eu não retornei com o resgate. O que aconteceu? Ela foi fazer um resgate de uma criança numa zona umbralina. Várias crianças pedindo ajuda. Exatamente, pedindo ajuda e ela ficou. Daí eu perguntei, por que aconteceu, foi feito tudo o que precisava e ela retornou para lá, né? De que maneira? Primeira pergunta que eu faço, criança vai para o umbral? Vai. Responda, mãe. Vai dependendo se ela saiu do umbral, muitas vezes por situação de resgate compulsório. Exatamente. Volta para o umbral. Ela fez um resgate compulsório, fez o que precisava fazer, mas ainda tinha algum nível que precisava retornar para lá para resgatar alguma coisa. Mas aí retorna como criança? Retorna, às vezes, na configuração infantil. Mas o que aconteceu com a médium? Então, fui lá, né, e pedi para ela fazer mais uma varredura local, recolhendo daquelas crianças, e ela disse que as crianças não saíam de lá. Daí eu disse, então, muito bem, então vamos pegar e tirar essas máscaras dessas crianças e ver o que está acontecendo. Aqueles irmãos que estavam lá, que nem eram crianças porque estavam todos misturados, se colocaram na configuração infantil porque ela se condoeu com a situação para serem resgatados também. Só que ela se prendeu lá, eles não conseguiam sair e teve que ser tratado, voltado de novo. Quando eu comecei a tirar as máscaras, foi isso, né, Mari? Hipnose, tirasse ela da hipnose. Tirei da hipnose, que ela estava enxergando tudo aquilo, foi caindo, os obsessores que estavam lá, os irmãos que estavam lá pedindo socorro, voltaram de forma normal, ela viu que não era tudo aquilo, saiu daquele medo e eu consegui resgatá-la de lá. Mas eles tinham merecimento de sair? Não.
E ela Não ficou- tinha merecimento, mas o medo, a vontade dela, principalmente de ajudar, porque eram crianças, ela se comoveu tanto que ela ficou lá plantada até nos dar jeito de tirar, mas não ia sair. Porque não é criança. Exatamente. Vocês estão entendendo? Foi uma situação que aconteceu semana passada, que eu cheguei em casa e disse, nossa, semana que vem eu tenho que levar para o estudo. Porque foi muito interessante. E agora com esse... Igual, mesmo se não fosse exatamente. mesmo, se fosse um encarnado Exatamente. Entenderam a situação? Agora vem a mãe para terminar. Qualquer coisa pergunta pro Márcio, foi com ele. Mas entendeu? Foi bem Acontece o seguinte, quando a gente pega uma sintonia, qualquer um de nós que veja ou sintonize com uma situação, é porque aquele médium que teve aquela situação, é ele que precisa trabalhar com aquilo. Então, se o médium teve na situação, viu aquelas crianças lá e não conseguiu recolher, é o dirigente de mesa que precisa fazer com que o médium volte naquele lugar e faça com que aconteça aquele resgate. Porque daí o médium não vai ficar preso lá. Porque se ele ficou preso lá, é porque algum motivo ele tem por aquilo. Ou às vezes até por sintonizar e gostar da situação. Por ele estar lá em qualquer maneira. Então tudo aquilo que você vê, que você assistir, você deve resolver a situação na hora em que você estiver trabalhando, tá? Por isso que não pode se deixar nada no ar, não jogar nada no ar. O meu mentor está dizendo alguma coisa aqui e eu não vou passar porque eu vou chocar todo mundo. Tem que passar para ser filtrado, para ver se é ou se não é. E daí a gente leva. Não vai sozinho, ninguém vai ficar preso se o dirigente for lá buscar e trazer de volta, tá? Tinha uma outra situação, daqui a pouco eu me lembro. Mas essa aí é uma das coisas que dá para fazer. Me lembrei. Todo médium de incorporação tem que ter um conhecimento de doutrinação também. Por isso que a gente está focando muito na doutrinação. Porque se nós sintonizarmos com alguma coisa em qualquer lugar que nós estivermos, na rua, em casa ou aqui, e não tiver uma pessoa para nos doutrinar, nós temos que fazer uma autodoutrinação e encaminhar aquele espírito. Não precisamos encaminhar ele para lugar nenhum. Mandem aqui para o centro, para eles poderem aqui receber. Na última palestra que eu fui com o Rodinho, ele passou a seguinte situação. Se nós conseguirmos tirar um espírito que está num charco lodoso por séculos ou anos, e nós conseguirmos deixar ele em uma caminha de palha, na beira de um abismo, a gente já deve se contar feliz. É toda tudo. Perfeito. Eu acho essa colocação de saber sobre doutrinação, o médium de incorporação, perfeito. Teve uma situação, você ficou sabendo, né, que a Angélica incorporou dentro do carro. E daí, né? E eu nunca tinha vindo na casa, eu achei que ela estava despirocando. Me levei pra Rose lá, falei, e aí a Rose trabalhou lá. Hoje eu saberia como. Com certeza. Eu acho que essa colocação da dona Tânia é extremamente importante. Todo mundo tem que saber pelo menos um pouco, né? E todo mundo, na minha opinião, todo mundo que começa a estudar, que sabe da nossa condição de, né, seres que tem por base a reencarnação, todo mundo deveria saber, tem que lidar com isso com naturalidade. E quem incorpora, eu concordo plenamente, para dar conta nas situações em que não estiver, sobretudo aqui na casa espírita. Eu acho que isso é importante. Isso que a dona Tânia estava falando, que a Adriana estava falando também, é exatamente isso aqui. Nós mencionamos sobre o médium de incorporação que permaneceu, que ficou naquela situação. É igual se quem estiver naquela situação for o atendido, a pessoa que está sendo tratada. Você vai fazer o mesmo procedimento. Você tem que trazer essa pessoa de lá e entender o porquê que ela ficou sintonizada naquela situação.
pode ser nessa situação que ela teve uma ligação, pode ser inclusive, eu queria dizer isso, que a dona Daniela falando, você deve trabalhar com essa situação. Muitas vezes são níveis nossos que estão presos naquela situação também. Aquela pessoa está sendo atendida, eu fui lá para ajudar naquela situação e eu não consigo voltar, muitas vezes os meus próprios níveis estão presos naquela situação também. E eu não consigo identificar, justamente isso. Então sou eu que tenho que resolver. Vamos entender que é um merecimento também poder resolver essa situação. Não precisa ter medo, está sendo bem conduzido. Pode ser um merecimento para mim também, tá podendo tirar os meus níveis que estão presos ali também. E às vezes não é só coisa ruim, né, Vera? São coisas às vezes boas que a gente quer ficar lá e Que foi o que a gente falou na semana passada. Vocês vão lembrar que às vezes por curiosidade, porque a gente se afinou e tal, a gente vai ficar também. Como nós comentamos na semana passada. Isso aqui está entendido ou não, pessoal? Tá. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Ó, tirar da hipnose, que foi aquilo que a Adriana comentou naquela situação das crianças, né? Pode passar, Kika. Kika. Passa. Tá fofocando aqui. Tô vendo. Ó, por vezes, outras pessoas estão presas naquela situação, incluindo encarnados. É importante Nós mesmos podemos estar lá, por isso que a gente é obrigado a tirar, porque um daqueles níveis pode ser nosso. Foi o que a gente acabou de dizer. Mas eu tô fofocando. Né? Acabou de dizer. Aí liberta todo mundo daquela situação, né? Deixa todo mundo seguir para esclarecimento. Às vezes aquilo é muito impressionante para nós. É importante não deixar aquilo na nossa cabeça. Por isso que a gente diz, vamos transmutar aquele cenário, aquela configuração das pessoas que a gente viu. Deixa aquilo, não precisa ficar pensando naquilo. Apaga um pouquinho, coloca em esquecimento aquela situação. Corta a sintonia e vem trazendo do mesmo jeito que a gente fez com as personalidades. Idade cronológica, do mesmo jeito que a gente fez. Traz níveis, subníveis, harmoniza todo mundo, limpa cordão, organiza e equilibra todos os chakras da mesma maneira, né? Pode passar. Ó, mesma coisa, tá? Pode passar. Bom, estamos imaginando situações de um atendimento. Imaginando que todo mundo, é o que a gente imagina realmente, todo mundo que esteja estudando, ou pelo menos a maioria, em algum momento vai trabalhar, né? Queira trabalhar, venha para uma mesa trabalhar, se responsabilize, se comprometa e venha trabalhar. Quando a gente está trabalhando, quando está numa mesa, e você acabou, né, os médiuns acabaram de atender a situação, o que é importante fazer? O que a gente não pode deixar de fazer? Isso aqui. A gente não pode deixar de conversar com o encarnado. Quando eu digo conversar, eu penso em duas situações. Quem trabalha já nas mesas vai saber disso que eu estou falando. A gente terminou de atender aquelas personalidades e cabe ao doutrinador trazer para a idade, né, polaridade de hoje, aquela pessoa que está sendo atendida e ainda no médio de incorporação, aproveitar que ela está sensibilizada daquela situação e já no próprio médio de incorporação dar as primeiras orientações. Não sei se vocês estão entendendo. Trabalhar com o encarnado quando parte dele ainda está incorporado no médio de incorporação. Vocês entenderam isso? Sintonizado com ele. Ele está mais sensibilizado para ouvir certas coisas. E Vem uma situação que você pode trazer, vamos supor que eu estou sendo atendida. Eu só vou ficar de pé, não vou pegar o microfone. bem aqui pertinho, né? Eu estou sendo atendida, estou incorporada no Bruno, tá? O Bruno, mas tem um obsessor meu que está ali e não quer ser doutrinado. Para eu treinar a minha incorporação, eu posso também colocar uma incorporação sobre a outra. Eu estou incorporada aqui, traz o obsessor incorporar em mim mesmo, sintonizada com o Bruno que está incorporado comigo, sintonizado. Pode acontecer sim. Ó, a gente comentou na semana passada. Isso, vamos deixar naquela situação da semana passada. Deixa naquela situação da semana passada. Percebeu que tem alguém ali ainda que precisa ser atendido, que
que precisa vir à incorporação, que seja um obsessor, que está ainda meio resistente, tá? O que é que a gente pode fazer? Falamos já sobre isso. O que a gente faz? Isso, seja personalidade, Mas para quem for. treinar um médium, o Godinho fazia isso no começo. Voltava em incorporação, segunda incorporação. Mas isso é complicado. Tá, continuando, tá? Todo mundo lembra disso, vocês estão bem sabidos. É assim que tem que fazer. Deixa de lado, atende, traz o outro. Como semana passada. Tá, continuando. O que a gente vai falar para essa pessoa? Então, para a consciência da pessoa que está ali, sintonizada no médio de incorporação. Tem que dar uma explicada para essa pessoa. Você não trabalhou algumas situações? Tem que explicar para ela. Tá vendo, meu irmão? Veja bem, o que você está passando hoje, olha lá, tem origem lá nas vivências pretéritas. Vamos ver quais são as consequências de você não aproveitar essa vivência de hoje para mudar, para fazer diferente? E aí, lembra que a pessoa está sintonizada ali. Se aproveite disso, aproveitar no bom sentido. Que é mostrar para essa pessoa que o mentor dela está ali próximo e que a está aconselhando. É aí nessa hora que a gente diz, veja o que o seu mentor está te dizendo, o que ele te orienta. Não é assim que a gente faz? Quem já foi atendido ou quem trabalha na mesa. Então, isso tem que ser bem aproveitado. A gente pode, inclusive, anotar algumas recomendações principais que o mentor está passando para aquele que está sendo atendido. Importante. Outra coisa que a gente pode fazer, sobretudo para as pessoas mais resistentes, você tem opções. Você já errou no passado. Você está tendo uma nova oportunidade para passar por situações semelhantes às do passado e ter atitudes outras, não é? Ter um outro comportamento. Se você aproveitar isso, veja, vou passar na sua tela mental, o seu futuro pode ser muito bom, se você conseguir aproveitar. Mostra para ele, aproveita que ele está sintonizado. Você pode fazer o contrário. Se você insistir e não se esforçar, a gente sabe que não é uma coisa simples. Mas se você não aproveitar, você tem todo o direito. A gente dá o nome para isso de livre-arbítrio. Não quer seguir, está aqui encarnado. Pessoal, vamos ver se hoje nós terminamos doutrinação. Todo mundo afiadíssimo? Tudo bem. Afiadíssimos, né? Vamos só fazer uma ligação com a semana passada para a gente dar continuidade. Na semana passada, a gente falou da doutrinação e falou da doutrinação para quem? Doutrinar quem? Personalidades. Personalidades. Você sabe que toda turma tem uma aluna número 1. Sabem disso ou não? Normalmente ela fica na frente. Geralmente. Toda turma tem. Aquela que você se destaca de vez em quando, né? A gente tem que falar assim. Essa semana passada eu tive que falar para ela, eu já te escutei. Agora eu preciso ouvir os coleguinhas, né? Aqui na nossa turma nós temos também a aluna número 1, tá? Eu acho ótimo, porque ela não deixa de falar sozinha, né? Ela tem sempre uma resposta. Os outros não então, mas ela tem sempre uma resposta. Eu acho isso que salva o prof. Tá, falamos das personalidades e eu gostaria de saber de quem está doutrinando, para a gente passar adiante, se esclarecer um pouquinho mais, se vocês estão conseguindo conduzir a doutrinação com um pouco mais de facilidade. Personalidade não é fácil mesmo, é um assunto complexo. Por isso a gente vai ter outros momentos para discutir um pouco mais a fundo. Isso vai voltar, é necessário. Mas por hora, tá dando para fazer? Sim? Pessoal? Importante. A gente tem que estar aqui conversando, né? Para quem está começando, principalmente, por favor, se tiver meio complicado, tem alguma coisa que não ficou muito clara, então, estamos todos aqui para discutir e tentarmos, né, compreender melhor o assunto. Então vamos ver se a gente consegue conversar. Como a gente já falou de personalidades, a gente falou aquela questão de trabalhar situações de vivências passadas, não foi isso que a gente falou na aula passada? Hoje eu acho que é importante a gente retomar dali, pensando nisso que está aqui, ó, no slide.
falamos daquelas situações das vivências passadas. Porém, em muitas situações, muitas vezes, a pessoa ela estará, estou falando do encarnado, ele estará preso de alguma maneira, uma parte dele pelo menos, preso numa zona umbralina, né? Ele vai estar lá. Não é nenhuma personalidade dele que está vivenciando uma situação. Ele próprio, né? Vocês sabem que a gente em sono se desdobra, não é isso? A gente sai do nosso corpo físico e vai passear por aí. Muitas vezes, muitíssimas vezes, nós não vamos para locais muito bacanas, não é verdade? Às vezes a gente vai dar uma passeada onde não deve. E tanto... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.